Rádio Rio de Janeiro apresenta Momentos de Solidariedade, um programa da AICE, Associação de Solidariedade à Criança Excepcional. Não sejamos felizes sem que os outros o sejam também. Desembargador Liborne Siqueira. Esse é o lema do nosso fundador e que inspira as atividades da AICE desde 1967. São mais de meio século buscando fazer a diferença, buscando contribuir para a construção de um mundo melhor, mediante ações de solidariedade com famílias, crianças, jovens, adultos e idosos em situação de exclusão social. A proteção social, a reabilitação de pessoas com deficiência, a educação dos indivíduos em cursos de graduação, pós-graduação em sua faculdade Fraice, o ensino técnico, o ensino fundamental, são os nossos meios. Jesus disse: "Nisso reconhecereis que sois meus discípulos, ao vos amardes uns aos outros." É isto que o lema do nosso fundador quer dizer. A solidariedade para a AICE é uma premissa. É um sentimento que nos remete à aceitação de compromissos com a fraternidade e com a responsabilidade recíproca diante das dores e adversidades dos irmãos do caminho. Não basta sermos irmãos, é preciso nos sentirmos irmãos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus, capítulo 22, versículo de 34 a 40. Então, como podemos nos considerar felizes vivendo neste mundo de desigualdades e exclusões, se nada fizermos para ajudar as pessoas que em nosso redor vivem em situação de vulnerabilidade e exclusão? Somos filhos do mesmo Deus. Portanto, não basta sermos responsáveis por nossa própria evolução. Devemos ser corresponsáveis pela evolução dos irmãos do caminho. A empatia, isto é, colocar-se no lugar do outro, é uma virtude essencial. A alteridade, ou seja, aceitar o outro como legítimo outro, é uma qualidade fundamental para o nosso aprendizado e crescimento espiritual. Solidariedade, eis nosso objetivo. Fraternidade, eis a nossa missão. A AICE, Associação de Solidariedade à Criança Excepcional, e a Rádio Rio de Janeiro estão solidárias nesses propósitos, bem como solidária com todos vocês, caros ouvintes. Mas para isso, necessitam de sua contribuição, para que possam continuar a cumprir suas missões. Vocês são os nossos mantenedores. Lembrem-se do lema: não sejamos felizes sem que outros o sejam também. Liborne Siqueira. Quer ser
ser sócio do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro? Ligue 21 3386 1422. Repetindo, 21 3386 1422. Você também pode se cadastrar pelo site radioriodejaneiro.digital/Clube da Fraternidade. Anote aí, radioriodejaneiro.digital/Clube da Fraternidade. Agora, se você já faz parte do Clube da Fraternidade e não recebeu o boleto por uma ou outra razão, pode ligar 21 3386 1422. 21 3386 1422. Tem conta em banco e não sabe como encaminhar a sua contribuição? Mande o WhatsApp para o número 21 3386 1422. 21 3386 1422. Tem dúvidas ou deseja informações sobre o Clube da Fraternidade? Agora você já sabe. Ligue 21 3386 1422 ou acesse radioriodejaneiro.digital/Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, 50 anos no ar. Rádio Rio de Janeiro, 24 horas com você. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, sejam bem-vindos ao Momentos de Solidariedade, um programa da ICE que tem como missão a inclusão social, a formação profissional e a transformação de vidas. Eu sou Luciane Martins, diretora acadêmica da FRAICE. E para o programa de hoje, nós vamos receber o acadêmico de fisioterapia, Geanderson Raposo. Seja bem-vindo, Geanderson. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. A história do Geanderson é de total superação e desafio, e eu já começo te perguntando, quem é Geanderson Raposo? Geanderson é uma pessoa que busca sempre olhar a diversidade, a tristeza nos olhos, e isso é uma metáfora minha, olhar ela nos olhos, a tristeza nos olhos e sorrir para ela, como quem diz: você existe, mas eu tenho condições de superar e chegar do outro lado. Então, eu me defino como alguém que sempre encontra desafios e procura pensar como superar e não desistir. Para situar o nosso ouvinte, Geanderson é uma pessoa com deficiência visual, né? Explica pra gente aí como que isso aconteceu. No ano de 2002, eu fazia um tratamento com diagnóstico clínico de sinusite e sentia muitas dores de cabeça fortes e fazia tratamento voltado para isso. Mas um dia na rua com um amigo meu, nós estávamos voltando de uma padaria, a minha visão ela apagou totalmente e naquele momento ali todo mundo ficou desesperado, minha mãe, minha avó, todos os meus familiares, e me levou para uma clínica para fazer um mapeamento cerebral, onde descobriu que na verdade o que eu tinha era um tumor com 8 centímetros, que ele já estava se espalhando para outras regiões do cérebro e que eu tinha que ser internado às pressas. Então, a causa real da minha cegueira foi esse tumor que eu tive. Na época você tinha então 8 anos, não é isso? Isso, eu tinha 8 anos nessa época. Hoje você tem? Hoje eu estou com 28. Então, há 20 anos você encara uma nova realidade, né, Geanderson? E você optou então por escolher um curso técnico de massoterapia. Como que foi isso? Eu, nesse meu processo de reabilitação, desde quando eu fiquei cego e tentando me reencontrar, adaptar a minha nova vida, que era tudo novo, eu comecei a perceber que eu tinha algumas facilidades e enxergar o mundo de uma outra forma, né? Um novo olhar. E esse novo olhar meu passou a ser nas mãos. Então, eu quis aprofundar essa maneira de enxergar, de ver o mundo, e fiz esse curso técnico em massoterapia, que foi uma forma que eu encontrei de poder ler, interpretar e conhecer as pessoas através do toque e levar para elas algo que eu tinha dentro de mim, que era essa transformação que eu fui tendo na vida. Que lindo isso. Isso você tinha quantos anos? Eu comecei em 2018, na época eu estava com 26
25. Tem pouco 25 tempo anos. isso. Vamos voltar um pouquinho lá atrás, Anderson. Só para o nosso ouvinte entender. Aos 8 anos de idade, você estava na escola, você tinha uma vida onde tudo estava a teu alcance. Você falou que foi muito repentino, né? Você acordou sem a visão. Isso. De 8 anos até você se decidir pelo técnico em massoterapia, como é que foi esse processo? Foi um processo, um percurso difícil, porque à época os conhecimentos que se tinha de pessoas com deficiência visual não eram tão difundidos e explicados assim. Então, a minha família, por questões de proteção, me colocava dentro de uma situação onde eu não podia ter contato com outras pessoas por preocupação de que o mundo é cruel, no mundo existem muitas coisas ruins, de fato sei que elas existem, mas aos poucos eu fui conhecendo e querendo mostrar para minha família que apesar desses, vamos chamar de demônios que existem no mundo, existe um outro lado que são os anjos, que eram essas pessoas que eu queria conhecer e crescer com elas. Então, aos poucos eu fui procurando alguém que me ajudasse, algum professor na escola que me aceitasse e quisesse me ensinar. Demorou, mas encontrei e foi um trampolim. Precisei de alguém que acreditasse em mim para que eu pudesse desenvolver e voltar a estudar, né? Que eu não cheguei a ser alfabetizado. Fui em braille, mas não em letras cursivas, né? Como é chamado. A decisão, então, na verdade, partiu de você, né? Porque, por proteção, sua família decidiu te isolar, mesmo como cuidado. E você resolveu encarar esses desafios, foi isso? Exato. Eu entendo essa preocupação. Naquela época era excesso muito de mais... amor, né? Sim, na época era muito difícil, mais do que talvez hoje. Mas eu quis encarar, quis ter esse direito de encarar a vida do jeito que ela é e ter a minha experiência como ser humano. E aí então, Janderson, em 2019 você decide pela fisioterapia. Hoje você é um acadêmico já do 6º período. E assim, a gente até entende, né, sair da massoterapia, vir para fisioterapia, mas qual foi o aprendizado até aqui? O porquê da decisão do curso de fisioterapia? No ano que eu estava me formando em técnico em massoterapia, eu morava com a minha mãe e uma irmã minha, que tinha acabado de ter uma filha. E teve algumas complicações na hora do parto, e a história é um pouco grande, mas ela acabou desenvolvendo uma paralisia de Bell, né? Uma paralisia periférica. E nós não tínhamos dinheiro, nós não tínhamos renda. A renda que tínhamos era o suficiente para pagar a conta e segurar um pouco do que precisasse. Então a gente não tinha como fazer um tratamento neurológico, fisioterapêutico. Então eu fui estudar, procurei livros, artigos, perguntando para vários profissionais o que eu podia fazer como massoterapeuta que pudesse ajudar. E a minha mãe, as minhas irmãs, outras irmãs minhas, acabaram registrando esse momento de eu conseguir, através do shiatsu terapia, que é uma técnica oriental, e da massoterapia, eu consegui reabilitar o rosto dessa minha irmã. E a partir dali eu vi que eu queria ir mais a fundo. E a fisioterapia acabou me proporcionando isso. Que coisa mais linda, né? Então, um acontecimento acabou gerando a sua escolha. A gente vai dar um intervalo aqui, a gente volta já para você continuar aí contando sua história. Seja solidário com a ICE e deposite sua contribuição no Bradesco. Pix celular 21 99663 8974. 21 99663 8974. Ajude na manutenção dessa obra de mais de meio século. Voltamos agora para o nosso segundo bloco. Para você que chegou agora, eu estou entrevistando o acadêmico de fisioterapia, Janderson Raposo, que tem uma história sensacional. Janderson é técnico em massoterapia, shiatsu-terapeuta, hoje é acadêmico de fisioterapia do 6º período da FRAICE. E hoje, Janderson, você vê a FRAICE como uma faculdade inclusiva? Eu sempre faço essa distinção, que para mim ela é muito importante. Existem aqueles que veem e aqueles que enxergam. Eu enxergo, não vejo, mas eu enxergo. E na FRAICE eu consegui enxergar
mais do que uma instituição, um lugar onde acreditou em mim, por causa disso me incluiu, e hoje já aqui no terceiro ano de faculdade, sexto período, é uma faculdade que vem transformando o meu modo de enxergar, principalmente o mundo, e com certeza a minha graduação. Então, 100% de inclusão e de acreditar em alguém que é diferente por causa de uma condição. Mas não me ver como um cego, me ver como um potencial a ser desenvolvido. Isso me agrada muito aqui dentro. Na verdade, a gente se emociona um pouco, né? Porque o Jean Anderson, ele é bem atuante dentro da faculdade. Inclusive, o Jean Anderson ajuda outros alunos pelas habilidades que ele tem em algumas disciplinas. Então, isso é bacana, né? Porque, assim, o quanto que você tem também ajudado a transformar outras vidas no seu horário fora de sala de aula, né? Então, assim, a gente inclui os alunos que estão aqui também ajudam dentro dessa inclusão e você é parte disso, Jean Anderson. Mas aqui nos bastidores você falou que além de acadêmico de fisioterapia, você também cursa acupuntura e psicanálise, é isso mesmo? Exato, eu faço esse curso de formação nessas duas áreas, porque acredito que o ser humano ele é um todo, né? Eu não consigo segmentar como só corpo, só emoção, só mente. Então acho que essas áreas se complementam e me fazem enxergar um ser humano mais amplo, até para saber lidar com ele e como lidar com ele. E você acaba juntando todas essas técnicas que você já está apto para exercer, com as coisas que você estuda. Então, na verdade, quando concluir aí o grau de fisioterapia, já tem um arsenal terapêutico que até você já usa, né, Jean Anderson? Exato. Algumas coisas já consigo usar dentro da minha prática e outras coisas já são como preparação para aquilo que vai vir já aí quando formado. E como é que é o seu dia a dia? Hoje você trabalha, você vem para a faculdade sozinho, você tem autonomia na rua, você falou muito lá de trás da preocupação da sua família, e como é que é isso hoje? Eu tenho autonomia, apesar da dificuldade que nós temos de infraestrutura no Rio de Janeiro, mas eu tenho, à medida do possível, uma autonomia sim. Hoje eu venho para a faculdade junto com uma vizinha que é amiga, amicíssima minha, que também é da minha turma. Ela me ajuda, ela vem comigo, nós voltamos juntos. Quando eu preciso de alguma ajuda, ela sempre está à disposição. Então a gente tem essa troca aí. Eu ajudo ela no que eu posso e ela me ajuda muito também. São aqueles anjos que você citou lá no início, né, Jean Anderson? Que sempre Deus coloca. Fala um pouco aí da relação da massoterapia com a acupuntura, com o que você já aprendeu na fisioterapia e psicanálise, Jean Anderson. Nós temos no ser humano aquilo que nós aprendemos como somatização, que vem a ser quando um fator interno, pode ser um fator emocional, quando ele não cuidado e não dado a devida atenção, ele pode se manifestar no corpo de várias formas. Uma alergia, uma dor de cabeça, uma dor no músculo, uma dor no sistema facial. Só que eu preciso entender o porquê daquela dor, né? A dor, ela fala. E a minha função, enquanto terapeuta, é saber ler o que essa dor quer dizer e levar o próprio paciente a entender o que a dor dele está dizendo para ele. Então, se é de fundo emocional, se é simplesmente muscular, eu ajudo o paciente a identificar isso e a partir de então a gente faz ali um caminho terapêutico para que ele possa chegar à solução de uma questão dele, né? Não vou chamar de problema, mas de uma questão que ele tem a resolver, que cabe a ele como resolver. Então eu ajudo a encontrar esses recursos junto e acaba promovendo a saúde de forma integral, né, Jean Anderson? Exatamente, não só cuidando do corpo, mas como um todo. Você falou uma coisa aí bastante interessante, a questão da segmentação, né? Muitas pessoas pegam aquele ser integral e segmentam, dissecam, dividem, quando na verdade a gente tem que ter essa visão do todo. Você acha que isso faz toda a diferença dentro da terapia? Ah, com certeza. Eu acho que nós nascemos humanos
e ao decorrer da vida nós vamos aprendendo a ser humano. E dentro das terapias a gente pode exercer essas ferramentas e trabalhar isso com esse humano que está aprendendo a ser humano e lidar consigo, né? Assim, Jean Anderson, a sua entrevista acrescenta bastante, a sua história é linda e você é muito poético também, né? Obrigado. Não conhecia esse lado seu. Isso é coisa das letras quando eu fazia. Por acaso, eu também sou professora do Jean Anderson, né? Então a gente tem aí um relacionamento mais de perto. E o que você pode deixar de mensagem para quem está ouvindo a gente, tem um sonho e sempre coloca o obstáculo na frente desse sonho e por conta disso ele é sempre adiado? O que você pode deixar de conselho, de mensagem? Fala pra gente. Eu costumo dizer que toda vez que nós temos um sonho, e eu tenho muitos deles, nós precisamos entender que a maior preocupação das pessoas é, em algum momento, elas serem derrotadas por alguma questão. Mas alguém um dia disse que existem mais pessoas que desistem do que são derrotadas. Isso no sentido de que só pode ser derrotado quem tenta. Quando, na verdade, não existe o tentar, é fazer ou não fazer. Então, o conselho, que, se de tudo que eu disse você conseguir levar isso para a sua vida, é segue em frente, que é o que vale a pena. Olha para o alvo, né, Jean Anderson? Independente, enxergue além das diversidades. Por trás do muro, com certeza, tem um outro horizonte que você tem que chegar. Sensacional. Jean Anderson, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer te receber, conhecer a tua história um pouco mais de perto. Muito obrigado pela presença aqui no dia de hoje. Eu agradeço você, professora, e espero ter contribuído aí com os ouvintes. A gente volta então na próxima semana com mais um programa Momentos de Solidariedade da ICE. Até lá! A Rádio Rio de Janeiro e a ICE convidam você solidariamente a fazer um curso de graduação na FRAICE. Ligue agora e ganhe uma bolsa de estudos em fisioterapia, psicologia, enfermagem, nutrição, administração, recursos humanos e serviço social. Ligue agora 21 2209 9413, 2209 9413 ou por WhatsApp 21 99509 5241 99509 5241 e garanta a sua bolsa. Uma luz. Por vezes, tanto empeço na estrada que indagas coração de alma desencantada. Por que meios humanos prosseguir? Entretanto, ergue a fronte ao vasto firmamento, da nuvem mais pesada ou do céu mais cinzento, uma luz há de vir. Deus a ninguém esquece, ante a sombra noturna, sem bússola na selva, imóvel e soturna, o viajor se detém sem coragem de agir. Para, pensando em Deus, a névoa se condensa, mas a oração lhe diz, além da sombra imensa, uma luz há de vir. Abate-se na mina a sinistra barragem. Pedras, detrito e lama impedem a passagem. Vozes clamam no fundo, a gemer e a pedir. Eis que a prece se eleva, e ao socorro da altura gritam vozes de irmãos, promovendo a abertura. Uma luz há de vir. É noite, sobre o mar há vulcões em batalha. Relâmpagos relembram fogo de metralha, no trovão a rugir. O barco aos vagalhões treme, estremece, estala. Pequena multidão ora, espera e se cala. Uma luz há de vir. Desse modo igualmente alma fraterna, quando a prova por sombra te governa,
qual noite que te oculta as visões do porvir. Quando tudo pareça a escuridão que avança, trabalha, serve, crê e ouve a voz da esperança. Uma luz há de vir. Maria Dolores. Você ouviu aqui na Rádio Rio de Janeiro Momentos de Solidariedade, um programa da AICE, Associação de Solidariedade à Criança Excepcional.